Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões de ciências da primeira semana. A primeira questão diz o seguinte: dada a seguinte reação química, carbono mais oxigênio dando dióxido de carbono, responda. Letra A: qual ou quais são os reagentes? E letra B: qual ou quais são os produtos? Então percebam o seguinte, quando a gente representa uma reação química na forma de uma equação, a gente representa os reagentes antes da seta e os produtos depois da seta. Então na letra A diz qual ou quais são os reagentes, ou seja, aqui a gente tem o carbono e o oxigênio como nossos reagentes, porque eles estão representados antes da seta. E a letra B diz qual ou quais são os produtos. Produto aqui é o CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Ele é representado depois da seta. A questão de número 2 diz o seguinte, admitindo-se que reações químicas são fenômenos em que a matéria, reagente, se converte em nova ou novas substâncias, julgue os itens a seguir como verdadeiro, V, ou falso, F. E corrija os itens julgados como falsos. A letra A diz, a liberação de energia, liberação de gases, a mudança de cor e a formação de precipitado são indícios de ocorrência de reação química. Isso é verdadeiro. Quando existe uma liberação de energia, um aquecimento ou resfriamento do sistema, quando forma-se gases, por exemplo, ou muda-se a cor, ou forma um precipitado, o precipitado aqui é a formação de uma substância no estado sólido que antes não existia. Tudo isso é indício de uma reação química, embora não garanta que exista a reação química, todos esses detalhes aí são indícios, tudo bem? A letra B diz: a ferrugem é o resultado de uma reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico. Então, a ferrugem ela é uma reação química, mas ela não ocorre rapidamente. Então, isso está errado. A ferrugem ocorre de maneira lenta, ok? E não é entre o ferro e o gás carbônico, é entre o ferro e o oxigênio do ar na presença de água. Certo? Então, tem dois erros aqui. O processo é lento e a reação química ocorre entre o ferro e o gás oxigênio na presença de água. Certo? Letra C diz, o processo no qual a planta clorofilada produz alimentos a partir do gás carbônico e água na presença da luz solar é uma reação química. Isso está correto. Esse é o processo de fotossíntese. A planta clorofilada vai produzir alimentos, glicose, e também o O2, claro, a partir do gás carbônico e da água. Ou seja, eu estou produzindo novas substâncias, e isso é característica de uma reação química, ok? E a letra D diz: a dissolução do açúcar em água é uma reação química. Então, isso está errado. Por que isso está errado? Porque no processo de dissolução do açúcar em água, o açúcar vai continuar sendo açúcar e a água vai continuar sendo a água. Não existe a formação de novas substâncias aqui. Logo, esse é um fenômeno físico. A questão de número 3 diz: uma demonstração utilizada em feiras de ciências é feita mergulhando-se um fio limpo de cobre metálico dobrado no formato de um pinheiro, numa solução incolor de nitrato de prata, AgNO3. Após algum tempo, observa-se a deposição de agulhas esbranquiçadas sobre o fio de cobre, formando um belo conjunto, semelhante a uma árvore de Natal. Simultaneamente, observa-se que a solução, inicialmente incolor, adquire coloração azulada. Quais são as evidências de que ocorreu uma reação química no sistema? Então, notem o seguinte, a gente está falando de um fio metálico, um fio de cobre, que vai ser mergulhado numa solução de nitrato de prata. E a gente está observando que são formadas deposição de agulhas esbranquiçadas.
Essa é uma evidência. Existe a formação aqui de um sólido esbranquiçado que está sobre o fio de cobre, tá? Esse sólido, ele é a prata metálica. E a outra evidência da reação química é que antes a coloração da solução era incolor e ela adquire coloração azulada, ok? Então essa é a outra evidência. Existe uma mudança na coloração. Por quê? Porque está existindo a formação de íons cobre 2+. E íons cobre 2+ em água tem essa coloração característica azulada.